Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com o nosso evangelho, então. O mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Bem oportuno para a aula de hoje, né? Nada é por acaso. O tema de hoje da aula é separações harmoniosas. Então, o que saiu aqui para a gente é bem oportuno. Nós já sabemos disso, ouvimos isso o tempo todo, né? Amar a Deus não preciso nem comentar, mas amar ao seu próximo, como a ti mesmo, eu acho que é o maior desafio da nossa encarnação. Como é difícil a gente olhar para o próximo com todos os conflitos, com todos os defeitos, e amar ele assim mesmo. A gente sabe que no Evangelho o pedido é para a gente amar até os nossos inimigos. Então a gente começa fazendo o que é possível, amando aqueles que estão no nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas com quem a gente convive no nosso trabalho, né? E aí quando a gente conseguir, quando a gente achar que a gente já está conseguindo, a gente começa a se esforçar para amar os nossos inimigos também. O caminho é esse. Tá certo? Então, vamos pedir a essa espiritualidade amorosa e amiga, que se faz presente, que nos envolva, para absorvermos os conteúdos que serão trazidos aqui hoje. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Joana de Ângeles, que nos reúne aqui toda quarta-feira, agradecer sempre pela oportunidade bendita. Mesmo que nós, no nosso cotidiano, não façamos isso com tanta frequência, nós aproveitamos esse momento para sermos gratos por todas essas oportunidades. Muito obrigada, graças a Deus. Boa tarde. Acho que se ligar tá ligado, não tá? Bom, hoje a gente está em... É para você. Separações harmônicas. Eu ia começar com um vídeo, mas eu vou esperar só um pouquinho para ver se chega mais pessoas, para a gente poder depois, né, falar com todo mundo sabendo, né? Então... Bom, a gente está... É a última parte desse capítulo, né? Que foi pancada. Porque a gente sabe que não é fácil falar sobre separações, né? A gente está falando, ela está trazendo separações litigiosas, né? São separações doídas. É difícil, é um tema que mexe muito com a gente, que mexe com o nosso... com tudo que a gente passou, ou às vezes... o casal ou os pais da gente, né? Ou alguma pessoa muito próxima. Então, a gente sabe que é um tema muito dolorido, que traz muita dor, mexe muito com a gente. Realmente, às vezes, a gente está passando nesse momento por uma situação dessa. E Joana não fala à toa, né? Ela não escolhe os temas dela aleatoriamente. Ela não chega numa conversa e começa a falar besteira, né? Que nem a gente faz. Ela sabe exatamente o que ela tem que falar, para quem ela tem que falar e quem tem que estar aqui, né? E quem tem que estar aqui, né, Dani? Ai, é engraçado, né? Porque o meu relacionamento sempre foi muito harmonioso. É muito harmonioso. Mas, ao mesmo tempo, você vai se questionando. Por que eu estou estudando isso, né? Porque a gente é veículo também, né? Como a Dani falou na última aula, a gente sempre fala... Tudo que ela nos ensina não é só para a nossa vida. Ela não está trazendo só para a gente. É para que a gente também possa ser veículo disso. Auxiliar o próximo. Porque é isso que a gente veio fazer aqui, né? Já disse o Evangelho. Amar o próximo, né? A gente tem que saber amar.
E aí a gente vai... E isso é uma forma de amar, auxiliar, amparar, né? Então, quando a gente lê e passando por alguma situação que vocês veem que mexam muito com vocês, é natural, é exatamente o que a Joana quer. Por isso que aquele livro, Conflitos Existenciais, mexe tanto com a gente. Porque, primeiro, a gente identifica o outro, aí ela fala para você ler de novo, né? A Cris sempre fala isso, que aí você começa a ver você. Porque quando você começa a fazer a viagem, e a viagem é interna, a gente está sempre no externo. A gente está querendo comprar, ver a vida do outro. Eu tenho a solução de todos os seus problemas. Qualquer um vem conversar comigo, eu vou falar para você exatamente. Ah, você está com esse problema? Por que você não faz assim? Faz assim que é melhor. Faz assim, faz assim, faz assim. Agora, e o meu? Eu sei resolver os meus? O meu eu não quero nem ver. Eu não tenho problema, eu vivo uma vida tão plena. Será? E é isso que ela vem trazer para a gente. É o mergulho interior. É a necessidade. A gente encarna para quê? Para que a gente se conheça. Só que a gente vem e vive a ilusão de apontar o outro. E não é isso, gente. Não é isso. A busca da paz e a saúde mergulha dentro de você, soluciona os seus problemas, começa a se entender que aí sim você vai viver com paz e saúde, não importa a situação que você esteja. É isso que ela traz para a gente. Nossa, ficou horrível isso aqui, gente. Pois é, eu quis fazer graça, ficou horrível. Bom, eu vou ler para vocês, né? Separações harmônicas. Ela coloca assim, logo no início: a afetividade é indispensável para a saúde emocional, quando se apresenta de maneira tranquila e enriquecedora. Aí, mexeu muito comigo essa palavra, afetividade. Aí eu fui procurar o que ela queria dizer com afetividade. O que é afetividade, né? Porque a gente acha, o que é ser afeto, né? Afeto a gente tem por um monte de coisas, né? Coisas, pessoas, animais. A gente demonstra esse tipo de sentimento, de sensação, através de atitudes. Ela fala aqui, não é Joana aqui. Vários estudos que eu fiz, eu fui em busca do que era esse significado dessa palavra. Afetividade é a capacidade individual de experimentar o conjunto de fenômenos afetivos, tendências, emoções, paixões, sentimentos. As relações e laços criados pela afetividade não são baseados somente em sentimentos, mas também em atitudes. Isso significa que, em um relacionamento, existem várias atitudes que precisam ser cultivadas para que o relacionamento prospere. Quer dizer, não basta amar, a gente tem que demonstrar. Um bom exemplo é a mãe e um bebê. O bebê, ele vê na mãe tudo. Por quê? Porque ela tem a atitude, ela precisa ter a atitude. E aquela atitude cativa ele, porque ele sabe que nela ele encontra segurança, amparo, tudo. Ela demonstra o tempo todo para ele esse afeto, esse amor. Então, aí é um exemplo de atitude. E aí a gente pode ver também em amizade. Se você não estiver ali, não for um amigo que liga, que está presente, que se o outro precisar, você está ali para dar um conselho, um abraço, isso é demonstração de carinho, de afeto. A afetividade tem um papel crucial no processo de aprendizagem do ser humano, porque está presente em todas as áreas da vida. Ela coloca isso muito bem logo no início, falando que a afetividade é um sentimento que vai levar você a sentimentos sublimes. Quando se apresenta de maneira tranquila e enriquecedora. Porque a afetividade, ela não é amor, ela não é um sinônimo de amor. Ela pode vir a se tornar amor. Eu posso ter afeição por várias coisas. A gente vai ver mais à frente. A afetividade é a maneira de nos relacionarmos com o que está dentro de nós e com o que está fora de nós. O que te afeta? O que fez você sentir qualquer tipo de afeição no outro? Porque foi alguma coisa. Foi uma atitude dele, foi a aparência, foi alguma coisa. Um pensamento, a forma como ele fala, o que ele pensa, como ele age na vida, alguma coisa, aquele outro ser fez com que essa emoção aparecesse em você. Por isso que logo depois ela coloca assim, meu Deus, desculpa, gente, nunca mais. A afetividade que une dois indivíduos na conjunção dos sentimentos nobres para a constituição do lar é fonte de benefícios que se podem transformar em conquistas valiosas de iluminação e de harmonia. Quer dizer, ela parte daí, né? A afetividade que une dois indivíduos
na conjunção de sentimentos nobres para a constituição do lar é fonte de benefícios que se podem transformar, ela falou lá na frente, quando ela é equilibrada, ela se transforma em coisas boas, né? Em amor, em um lar de harmonia, em uma amizade fraterna, de anos, né? De para sempre, aquelas coisas que a gente faz, laços fortes. No entanto, está apagada, que não tem nenhuma acesa. Não vai. Foi o obsessor na hora me pegou, eu esqueci que não dava. No entanto, não é assim que ocorrem as suas expressões iniciais. Sendo mais impulsos de posse, aí aqui ela fala. O que foi que motivou, o que afetou nesse momento? O que fez acontecer a afetividade? Sendo mais impulsos de posse, desejos luxuriosos, do que sentimentos de equilíbrio e difusão transcendental. Isto porque a predominância do... Gente, passou. Já ia falar, meu Deus, está perturbado. Por favor, não faça isso. Isto porque a predominância do primarismo nos refolhos da psique fazem jazer armazenadas as experiências iniciais, abrindo pequenas brechas para as vivências da razão e do sentimento. E aí vem os relacionamentos conturbados. Por que um relacionamento ele não vai à frente? Se ele começou com amor, com sonhos, com desejo, porque, vamos combinar, qual o relacionamento que começa já na briga? Vamos casar, eu te odeio, mas vamos casar. Ninguém. Não vai durar, vamos ficar só um pouquinho. Não existe. A gente cria uma expectativa. Aquela expectativa vem de uma afetividade, que seja ela o que for. Aí é que está o grande problema. Eu não consegui enxergar que aquilo ali, que tipo de afeto eu estava sentindo. Se era alguma coisa que ia se tornar sublime ou se era algo passageiro. Porque quando é uma paixão e ela não se transforma, ela continua paixão, e aí começa a esfriar, é porque ela não se tornou amor. E aí vem o conflito, vem os problemas todos que a gente viu nas separações litigiosas. A Edivaldo, eu peguei isso aqui numa psicografia que ele fez em Lisboa. Acho que é Lisboa. Joana, né? Um solitário, quando se apoia em outro indivíduo que também tem necessidade afetiva, porque aí as pessoas vão se unindo por necessidade. Eu sou solitária, eu sou sozinho, vou casar. Vou casar porque senão vou ficar para titia, senão ninguém vai, depois vão pensar o quê de mim. Só tem ele, é com ele mesmo que eu vou. Olha só. Eu não posso, todo mundo, a minha vida inteira, não tem jeito, gente. A minha vida inteira, eu escutei, você tem que casar. Então, o primeiro que apareceu, eu vou casar. Porque eu já estou numa idade. Aí as pessoas vão construindo relacionamentos que não tem como ir à frente. Aí ele coloca, forma uma dupla de buscadores a sós, esperando aquilo que não sabem ou não desejam oferecer, porque eu só dou o que eu tenho. Se eu não tenho amor para dar, como é que eu vou dar? E o outro vai me dar o quê de volta? Aí vira um relacionamento de quê? Insegurança, de desequilíbrio, de conflito. Não desejo oferecer. Peraí. Esperando aquilo que não sabem ou não desejam oferecer. É claro que esse relacionamento está fadado ao desastre. A separação, em face de se encontrarem ambos distantes um do outro emocionalmente, cada qual pensando em si mesmo, apesar da proximidade física. Porque foi um enlace, foi uma união de interesses, que sejam... porque a gente pensa em interesse, a gente acha que é sempre interesse do dinheiro, né? Mas não, a gente tem interesse de tudo. Tem interesse em não ficar sozinho, em ser o que os outros vão dizer de mim. A gente não vive para nós. A gente não vive se questionando se isso me faz feliz. É porque eu tenho que ter, eu tenho que ser, os outros me cobram, assim que eu fui criada. É assim que está a nossa mente. A nossa mente está em desalinho, ela tá conturbada. São várias coisas que foram jogadas para a gente, não só nessa existência, como tantas outras, né, que estão ali borbulhando no nosso interior, e que quando a gente chega aqui, a gente não sabe escolher. Porque fulano não sabe escolher, já teve 5 mulheres. Realmente, ele deve ter vários conflitos. E a gente vê muitos casamentos assim, né? O cara tá ali, vai trocando. Porque ela era assim, ela era assim. Mas, gente, o problema não era ela, sou eu. A gente está sempre no externo.
eu coloco os meus problemas porque eu não aguento mais o meu pai acaba com a minha vida. Assim, que poder é esse que o outro tem na sua vida? O que você está fazendo? Você não está sabendo escolher? Não. A gente ainda não tem noção de como escolher, porque a gente escolhe em cima daquilo que ensinaram para a gente que era certo. E será que era certo? Aquela pessoa que te ensinou, você já olhou para a vida dela? Ela escolheu tudo certinho, ela é feliz, plena, harmoniosa, não tem problema nenhum, viveu uma vida assim de sonho. Não. Ela também está buscando. E aí vem todos esses questionamentos para a gente, para quê? Para a gente começar a refletir e escolher. E começar a entender o nosso relacionamento, as nossas escolhas. Aí ela coloca assim. Vou botar depois desse aqui. Vivendo-se breves momentos de prazer no cotidiano, os instintos assulam-se com facilidade, impedindo que as emoções se expressem com harmonia, de forma a produzir vinculações profundas e significativas. É o que acontece. Em decorrência surgem o egocentrismo e o egoísmo, responsáveis pelas atitudes infelizes nos relacionamentos de qualquer natureza, em particular naqueles de caráter afetivo, nos quais o seu portador somente espera fruir sem dar, acreditando-se especialmente constituído de valores que o credenciam a direitos especiais. Aí surge o fator de desequilíbrio, levando à separação litigiosa. Então, quer dizer, ele já falou ali atrás, é fadado ao fracasso. Um relacionamento que ambos estão em desequilíbrio, que você não fez escolhas saudáveis, que você não percebeu o que estava te movendo para aquilo ali, se realmente era algo profundo ou não, ele vai fracassar. Mas mais à frente ela vai melhorar. Ela está falando aqui do litigioso. Aí eu vi uma reportagem que eu vou passar para vocês, que eu achei super interessante, porque eu vou passar mais um, porque eu quero botar o outro, porque aí vai dar... eu vou fazer isso. Peraí. Eu vou falar isso aqui primeiro, para a gente poder ver a reportagem e falar sobre ela. No entanto, quando existem sentimentos de nobreza, os parceiros dão-se conta das dificuldades que enfrentam e tentam restabelecer a união, cada qual de sua parte. Porém, muitas vezes, torna-se impossível essa reconstrução, chegando-se à conclusão que o melhor caminho é a separação física, mantendo o respeito e o entendimento, porque isso existe. Se eu não consigo mais viver com você, é preciso acabar. E isso não é o fim. O problema não é o fim do relacionamento, é como você vive esse relacionamento. É o que você criou de expectativas, se insuflou de ideias, de coisas que o outro não supriu porque era o que você queria que ele fizesse, e aí vem a separação litigiosa. Quando você entende quantos casais que a gente vê que fazem uma separação harmoniosa. Vou botar agora, essa parte aqui eu vou ler depois. Bota o vídeo. A reportagem especial de hoje vai mostrar como tribunais brasileiros estão usando técnicas de terapias alternativas para facilitar a mediação de conflitos, principalmente na vara de família, em questões como pensão e guarda de filhos. A ideia é humanizar a justiça. Você vai ver agora o que é e como funciona a chamada constelação. Eu lhe agradeço imensamente pelos filhos que tivemos. Eu quero ficar do lado da minha mãe, sem o meu pai. Eu e sua mãe cuidaremos de você. Esse é o salão do júri do Fórum de Itabuna. Mas o que vai acontecer aqui não tem nenhuma relação com qualquer tipo de julgamento. Na plateia, a gente vê homens e mulheres que enfrentam as dificuldades de uma separação, mas que estão dispostos a olhar para estes conflitos de um jeito completamente inesperado. Qual que é a sensação quando o filho fica do lado do pai? Alívio. Isso aqui é muito pesado para uma criança. Até parece um teatro, mas quem dirige a cena é um juiz. De uma forma consensual. O que acontece aqui é uma espécie de sessão de terapia.
Funciona assim: o juiz escolhe uma entre tantas histórias parecidas. São casos de guarda, pensão de filhos, partilha de bens. Qualquer voluntário pode fazer o papel dos envolvidos no conflito. É uma separação, o casal teve algum tempo de convivência, tem um filho. Isso é tudo que o juiz conta ao público. Agora é com os voluntários. Eu preciso de alguém que não conheça nenhum dos dois, do casal, e que possa representar o homem. Este homem vai representar Francisco, que enfrenta uma separação complicada. Francisco fica assistindo. A ex-mulher dele, Larissa, também está na plateia. Ela entrou na justiça para discutir a guarda e decidir a pensão do filho de 1 ano e meio. Uma voluntária representa a ex-mulher de Francisco. Notamos que ela olha para o chão, ele olha para ela. Um dia antes dessa sessão no tribunal, ele contou pra gente como o casamento acabou. Ela se sentiu muito, ficou muito magoada com o erro que eu cometi. O erro que você cometeu? Traição. Eu queria que ele sumisse na minha vida. Eu lamento ter um filho dele. Ele está aqui olhando para ela. Nessas sessões, que acontecem em muitos tribunais do Brasil, as cenas nunca têm roteiro. Podem durar poucos minutos ou algumas horas. O juiz faz perguntas aos representantes de Francisco e da ex-mulher. O que acontece aqui? Eu me senti muito rejeitado agora. Ela estava procurando essas pessoas. São pessoas que, de alguma forma, fazem falta para ela. A certa altura, a representante de Larissa se emociona muito. Ela ainda não consegue olhar para ele. O homem que representa Francisco também. Agora eu olho para sua dor. Tica, eu sinto muito. Eu sinto muito. O que acontece quando ele fala isso? Dói. Dói, mas é bom de ouvir. Me sinto vista. Quando acaba, Francisco diz que reconheceu algumas situações da própria vida no palco improvisado. Ver minha vida retratada, sendo ensinada por outras pessoas, acabou me fez olhar para outros lados da minha vida que eu não tinha percebido antes. Como isso é possível? O juiz usa uma técnica terapêutica chamada constelação familiar. Ele diz que os representantes seguem impulsos inconscientes que surgem durante a sessão. Não é um teatro. As pessoas não foram ensaiadas para fazer isso. Elas sentem e fazem. Então esses sentimentos são genuínos, são verdadeiros. E você sentiu o quê? Eu senti vontade de me distanciar daquele conflito, de ficar mais próximo ao pai. A gente não trabalha com fatos racionais. Isso é importante que seja compreendido. É consentimento. Sami Storch é juiz na Vara da Família e pioneiro no uso das constelações no judiciário brasileiro. Foi um jeito de combater uma frustração antiga. Para ele, uma sentença nem sempre encerra um caso. Tinha a sensação de estar enxugando gelo. As pessoas não ficavam satisfeitas com a solução da justiça. O conflito entre elas continuava. E era uma questão de tempo para ter um novo processo para rediscutir a questão. Esse desembargador diz que a constelação é um avanço para a justiça. O juiz aprendeu na faculdade o que é a briga, o conflito, o confronto. Ele conhece o processo. Ele não foi treinado para conciliar, para mediar, para restabelecer o diálogo, para entender o que as pessoas sentem, para permitir que as pessoas se manifestem emoções, sentimentos, angústias. Aos poucos, a justiça brasileira está buscando novos caminhos que... Ai, muito, né? Como é que a gente mexe com as pessoas, né? Um pequeno erro nosso, né? Porque o cara traiu com a esposa ali de uma forma... Nem deve ter levado... essa bobagem, né? Como ele mexeu com ela, né? E qual não só com ela, com o filho, com os sonhos, as expectativas, não só dela, da família que envolvia ela, né? A gente tem que entender que tudo que a gente faz é uma rede. A gente não atinge uma só pessoa. A gente atinge todos à nossa volta. Porque você já parou para pensar num casamento?
Um casamento, quantas expectativas gera em várias outras pessoas? Não que você tenha responsabilidade e não deva fazer aquilo que tem que fazer. Mas a gente tem sempre que pensar na responsabilidade dos nossos atos. Agora, que coisa fantástica isso. Porque quantas emoções ele não libera ali. Porque o pai, ele não tinha visão do que ele tinha feito para aquela família. Para aquela mulher, né? E ela não conseguia enxergar o pai, né? Ela queria que ele morresse, né? Foi aquilo que ela não falou morresse, mas ela queria que ele sumisse da vida dela. Então, isso é muito legal a gente ver, porque é um mundo que está se fazendo novo para a gente. E por isso a gente tem que começar a preparar a nossa mente para esse novo mundo. Porque quando a gente começa a trabalhar emoções, vocês já viram as escolas? Recebi um e-mail da escola do meu filho falando que agora eles fazem meditação todo dia. Ele já tinha me falado que eles estavam fazendo, mas ele não falava meditação, eu esqueci até o nome da palavra que ele fala. E aí eles fazem, toda vez que eles voltam da brincadeira, né, esqueci como é que ele fala, e aí voltam, e aí eles começam a fazer a meditação, e quando eles começam a se acalmar, um deles pega um aparelhinho, um negocinho que vocês devem ter em casa, que você bota na cabeça, sabe? Aquele negocinho que faz cócegas, assim, faz uma mãozinha. E aí um deles vai passando nos amigos, fazendo massagem em cada um deles. Aí ele falou pra mim que a parte que ele mais gostava, que ele gostava de fazer na cabeça dos amigos. Aí, que ele gosta muito, ele adora fazer massagem, ele é muito engraçado. Então, assim, essas crianças já estão trabalhando coisas que é de um outro mundo, né? Na nossa época, que não é tão distante, não tinha isso. Meditação, vai estudar, garoto, né? Vai fazer bagunça, vai tomar advertência, né? Mais para trás era o quê? Palmatória, né? E aí a gente vai vendo como o mundo está caminhando. E aí você vê, na justiça, um juiz, que muitas vezes são pessoas que têm a cabeça mais fechada, né? São as leis, né? Ele se prontificar e começar a fazer alterações, ele está mexendo com emoções que podiam acarretar uma vida longa de dor, de sofrimento, né? A gente tem que saber perdoar. Porque acabar um relacionamento, acabou. Mas e aí? Com o filho, não acaba nunca. É um laço eterno com aquela outra pessoa. Eterno, vamos botar nessa vida, pelo menos nessa vida, né? É um laço que você estabelece com aquela pessoa. Então, não tem jeito, você vai conviver. Então, pô, não é muito melhor conviver de uma forma harmoniosa? Claro que é. Porque se eu quero viver bem, eu quero ter saúde, até quando Deus queira que eu fique aqui, só limpando a minha mente de todos os congestionamentos que eu tenho. Eu tenho razão, sou eu que mando, eu não quero nunca mais aquele desgraçado aqui. E aí a gente vai falando assim, porque ele me traiu. Eu não quero mais saber dele, eu não quero que ele tenha contato com meu filho, ele tem que pagar, ele tem que se dane que ele vai ficar sem um tostão, ele vai ter que pagar tanto, né? Que aí você parte para isso. E aí você vai dormir todo dia com aquela raiva, com aquele ódio. O que você está trazendo para a sua vida? Saúde? Paz? Não existe. Sim. É muito interessante, né? Sim, tem um livro da Joana que é Constelação Familiar. E é muito interessante que ela coloca... Você já viu esse livro? É o livro, o nome é Constelação Familiar. E no livro, cada capítulo, ela tem um capítulo que é até para os vizinhos, que faz parte da constelação familiar. As pessoas que estão à sua volta, porque você acha que a sua família é aquela coisinha ali limitada. Eu, meu marido, meus filhos. Ah, tá, tem meu pai, minhas irmãs, mas elas estão lá, né? Não, gente, é muito maior a rede. É muito maior. E a gente está envolvido e está vivendo tudo aquilo. Eu estava vendo o Evangelho, eu não sei onde foi que eu vi, não sei se foi uma palestra, falando sobre o Evangelho no lar, né? Eu já sabia disso, que quando você faz o Evangelho na sua casa, toda aquela luz que você recebe, todos os seus vizinhos estão recebendo também. Não só do seu prédio, como em volta. E estão alterando possibilidades, sim. Estão alterando condições, sim. Condicionamentos, forças negativas. Estão, sim. Então, é para a gente ver como é que a gente vive todos conectados. Então, por isso
Que aí, no início, eu falei assim, por que Joana me dá pra gente esse tema, né? Porque mesmo que eu não o viva na minha casa, eu posso auxiliar quem está à minha volta. Porque ele me afeta. Olha a afetividade. E da mesma forma que a gente, quando quer bem a alguém, a gente ora pela pessoa, a gente tem um pensamento bom em relação àquela pessoa, quando a gente lembra dela, a gente emana para essa pessoa bons fluidos, boa energia. Quando a gente está numa relação de briga com alguém, a gente está fazendo exatamente o contrário. Mas é exatamente o contrário. A gente realmente atinge aquela pessoa. E a gente quer ficar com essa responsabilidade? Eu não quero. Eu vou tentar não ficar com essa responsabilidade para mim. Porque você imagina, você ser responsável por mandar para alguém energias ruins, desequilíbrio, né, insegurança, insatisfação, porque isso é um, quando você manda um pensamentozinho negativo para aquela pessoa, você abre uma porta enorme. Para obsessores, para forças negativas, para desequilíbrio. Imã. Sabe aquela história? Ação e reação. O que você recebe, o que você dá. Se eu tô, exatamente, no André Luiz ele fala, esses pensamentos de ódio são como dardos. Ele até vai lá na outra pessoa, mas só vai bater nela se ela estiver na mesma sintonia. Mas em você, imagina só, tá saindo de você. Então onde eles estão? Em você. Então você está ali envolto em quê? Ódio, desarmonia, tudo aquilo que você está falando do desgraçado, é você que está mergulhada nele. Porque, às vezes, o desgraçado está em outra sintonia. Ele não está nem aí para você. Ele já está vivendo outras histórias, ele já está se desligando, mas você está lá, conectada, ligada, e querendo vingança, e querendo... né? A gente se motiva muito a isso. E a gente está falando de relacionamentos homem e mulher, relacionamentos afetivos nesse sentido, mas isso cabe para qualquer tipo de relacionamento. Às vezes a gente briga com o irmão, com o vizinho, com o patrão, e aí a gente vai amargo, amargurado, levando aqueles sentimentos e emoções dentro de nós, nos matando. Porque é isso que a gente está fazendo. Destruindo o nosso perispírito, colocando congestionamentos fluídicos em todos os nossos chakras. Aí vem pra cá, toma o passe. Ah, não, vou tomar um passe, preciso hoje discutir, que não é uma louca. Aí sai daqui, quando chega ali, dá um tropeço. Cadê o passe? Ah, o passe hoje não foi bom. O passe não foi bom. O passe foi fraco. A culpa é do passista, aquele passista é fraco. Deve ter comido carne. Ontem ele comeu carne hoje, não foi legal. E não é, porque tudo é o nosso pensamento. É onde eu vivo. Quando eu saio da casa espírita, eu já saio xingando. Putz, levaram o meu carro. Gente, acabou o passe. Porque o passe é uma troca de energia. Naquele momento você está recebendo. Agora cabe a você manter essas energias em você. Se eu já saio daqui, louca, enlouquecida, pegando carro, porque eu perdi a hora, vou pegar a criança como? Vou pegar tem que ir pro mercado, não sei, já está xingando, louca, enlouquecida. Acabou tudo aquilo que você recebeu, esquece, chega em casa, faz uma prece de novo, tá? E reconecta. Porque a gente pode também fazer isso. A gente deve fazer, porque a gente sabe que a gente vive num mundo de atribulações, que o tempo todo a gente é testado e a gente perde toda hora o equilíbrio, né? É difícil. Por isso a Joana dá tantas técnicas de meditação, yoga, ela fala muita coisa para quê? Porque para que você tenha coisas que te ajudem, que te auxiliem a ultrapassar esse dia a dia e se fortaleça. Que aos poucos você começa a fazer assim, daqui a pouco você não perde mais a cabeça, você começa a se controlar, porque você sabe que isso faz mal a você, você que sente seu coração, vai ter aquela raiva louca que sobe, né? E aí a gente começa a entender e aí usar esses procedimentos que ela passa o tempo todo pra gente. E aí eu vou falar, eu quis botar aqui depois do vídeo pra gente entender. A separação litigiosa surge em distúrbios psicológicos e psicopatológicos, transformando-se em ódios e cânceres morais de difícil solução. Quer dizer, ainda bem que não é o meu, olhei até aqui pra mim. O que acontece? Vamos botar aquele exemplo daquele casal. Imagina só as emoções que aquela mulher não estava dentro dela, né? Ela estava com um ressentimento imenso dentro dela. E ele
a gente também não sabe, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente magoa o outro, mas a gente se põe de vítima. Porque ela também, né? Que é mais fácil eu botar a culpa no outro, já começa a tirar. Porque ela também era um inferno, não aguentava, ó, né? A gente começa a fazer isso para quê? Para eu não assumir. É melhor, quando eu boto a culpa no outro, eu não assumo. Eu não me vejo. Quando ele se viu ali fora, foi aquela história, lembra que eu falo, eu sempre vou falar isso, é a gente ser o observador de nós mesmos, das nossas escolhas. No final do dia, sempre para e pensa nas suas atitudes ao longo daquele dia. Veja como é que foi. Ou no momento de briga, no momento de discussão, no momento de que você perdeu a cabeça, que você não consiga fazer isso naquele instante, quando chegar em casa, para e reflete sobre aquele momento. Mas sai. Não é refletir sobre aquela, não sei o quê, vou xingar, xinga o outro, né? O motivo, né? A pessoa que estava com você e rolou a discussão. Para, sai e vê como você agiu. Se você foi uma pessoa serena, que estuda Joana, que já sabe como fazer... Ou se você foi o capeta naquele momento, né? Soltou tudo aquilo que você sempre foi a todas as suas existências, mostrou assim a que veio, né? Se foi o capeta, não fala que assiste esse curso, tá? Assiste, fala que assiste outro. Nosso não. Não, Dani, deixa, a gente está se tratando, né? É. Estranha. E aí é capaz de te agredir mais ainda. Você não quer Não, mas começa a chamar... vai te chamar de pastor. Não, acabou com ela. Aí fica surta. A pessoa surta. Porque ela está falando que quando o outro... Você começa a ficar mais sereno, o outro começa a querer... aí começa a te ofender, né? Mas para ver, não, vou tirar ela do sério. Agora eu vou tirar ela do sério de qualquer maneira. E aí você tá, Joana, né? Lembrando dela o tempo todo, porque ela é mãe, mas ela é dura. Porque a gente vê, ela não está sendo nem um pouco fofa aqui com a gente. Ela está sendo assim, aquela história, né? Tiro, porrada e bomba. Esse livro é isso. É só pancada. A gente vê que como mexe dentro de nós. Cada capítulo desse, por mais que eu... na aula de feminismo. Eu nunca fui. Daí você vai lendo, você vai vendo, vai descobrindo coisas de você que não são... a gente coloca um nome... Deixa eu desligar aqui, gente. Você coloca o nome e é aquilo tão distante de você, né? Feminismo, machismo, separação litigiosa. Não sei nada disso. Mas olha só. A gente não sabe o que a vida vai te trazer. A gente está sendo sempre preparado. Então, se a gente puder usar os momentos que a gente vive e de paz, né, para se preparar para os momentos de combate, e o combate é com quem? Com o outro ou com você mesmo? Porque cada prova que vier para a gente nunca é para você vencer o outro. É sempre para você vencer a si mesmo. Sempre. Mas a gente não quer isso. A gente não quer se trabalhar. A gente quer viver na ilusão. Aí eu boto a culpa em quem? No outro. Que aquela professora que eu tenho é o ó, ela só me dá nota baixa, porque ela me persegue, ela não vai com a minha cara. Mas se você estudar, ela não tem o que fazer. Né? O que ela vai fazer? Vai te dar nota baixa se você acertou tudo? Impossível. É o outro sempre. Porque a minha mãe, porque o meu pai, porque as minhas irmãs, porque os meus tios, porque os meus avós, porque o meu vizinho. Gente, todos eles são só coisas para fazer aparecer esses conflitos que estão dentro de você. Já teve. Teve com a Cris. Isso, olha, eu vou te falar. É engraçado, né? Que a gente vai pensando como... A Joana é fantástica. Todos os cursos dela, a gente tem que fazer. SOS Família também é muito bom. Tá tendo, né? É muito bom. SOS Família. Também livro da Joana. Ela veio para mexer com tudo, né? Imagina quando ela encarnar, gente. Reencarnar aqui. Como é que vai ser o negócio? Onde que será que ela vai reencarnar? O que ela vai escrever, né? Aí... a gente parte para a nossa, né, aula, né, que ela fala. Separações harmoniosas. Saúde emocional e amadurecimento psicológico em ambos os parceiros. Soluções harmônicas cicatrizam as chagas dos desentendimentos e estabelecem saúde. Por que um fim não pode ser um bom fim? Por que um fim tem que ser um fim destruído, rasgado, sofrido? Por quê? Porque ao invés da gente pensar que o fim
Ao invés da gente olhar o fim como uma oportunidade de um novo recomeço, a gente fica fixado no término de alguma coisa, apegado àquilo. Porque se a gente mudar o nosso modo de ver, se a gente passar a encarar o término de uma coisa como o fim de um ciclo e uma nova oportunidade, ou melhor, como todas as oportunidades. Porque quando uma coisa termina, você tem todas as oportunidades novamente. Né? Então, é uma maneira da gente... Se a gente mudar a maneira da gente ver, a gente deixa de ter esse sentimento de apego e enxerga de uma outra forma. E vocês já repararam que tudo quanto é fim, as pessoas botam uma carga negativa. Tudo. Todos, a grande maioria. Fulano saiu daquele emprego, perdeu o emprego. Foi o fim. Só que, olha só, todo fim tem um novo começo. Fulano morreu. Fim. É a morte, acabou. Acabou, é um novo começo. Acabou o relacionamento. Fim. Pode vir outro muito melhor. Por que não? Porque a gente já traz no fim a carga negativa. Meus filhos saíram de casa. Fim. Início da vida deles. Agora você vai viver outras experiências. A gente coloca o fim como se fosse o fim. O fim do mundo. Acabou. Acabou o mundo. Vamos lá. Acabou o mundo. E aí, se acabar o mundo? Qual o problema? A gente não é espírito? Se acabar o mundo, a gente vai estar na espiritualidade, gente. A gente vai estar na erraticidade. Porque esse pânico da onda, né? É um pânico de uma onda vir aqui, lamber tudo, a gente, se morrer todo mundo aqui vai. Não tem ninguém aqui que vai ficar, gente. Nenhum de nós vai sobrar aqui. Que eu saiba, não tem ninguém aqui, né? Todo mundo vai desencarnar. Nosso corpo, desde que a gente nasce, começa já a partir, né? Expiação dela, né? Carregou ele a vida toda. Deve ser mãe de outra vida. Na relação dos dois, é até interessante, existia um tipo de amor diferente, um amor de cuidar, né? Ele cuidava dela e ela cuidava dele, né? Não era um amor entre homem e mulher, era um amor, embora eles fossem casados, era um amor bem diferente. Ele sofre muito quando ela falece, né? Ele também tem um problema, amputa uma perna e tal. É um compositor maravilhoso. Eu adoro as músicas dele. Ele também, ele faz parte daquele pacote que não, esse realmente não é da minha época, gente. Mas eu conheço. Esse não é mesmo. Esse não é da minha época mesmo. Mas se alguém tiver curiosidade, tem no YouTube o filme da vida dele, Cole Porter. Bota lá, Cole Porter. É porque vocês não estão ligando o nome à música. Na hora que vocês ouvirem, vocês vão conhecer, com certeza. Acho que a gente ficou tanto tempo nesse, né, que travou. Congelou. Vai, Adolfo. Pô. Aí, será que eu passei? Não. Esse aqui era o do escândalo que eu botei. Peraí, deixa eu ver se eu passei. Não, é esse mesmo. Não, o último é para te botar. E aí, ela coloca essa passagem, né? Ela fala sobre essa passagem de Jesus. A Dani até falou um pouco antes, mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. Desculpa. O escândalo é necessário
pois através dele aprendemos, porque ela coloca que Jesus falou, né, sobre o escândalo, né, que ele virá, mas que não seja... ele é necessário, mas ai de quem o trouxer. O escândalo é necessário, pois através dele aprendemos e consertamos erros do passado. Porque muitas vezes o escândalo que a gente vive hoje, né, na nossa vida íntima, são necessidades de outras vidas. Erros que a gente cometeu e aí vem como forma de aprendizado nessa vida. Situações que a gente aparece na nossa vida que a gente não entende. São aprendizados. São as crises também, né? Exatamente. A gente já estudou isso, né? Que para evoluir, sempre, a evolução sempre é precedente da crise, né? Ele está falando sobre isso. Isso. Eles vêm como expiação, prova, mas ai daquele que o trouxer. Pois ninguém deve ser justiceiro de ninguém, cabendo esse papel à sabedoria divina. O que quer dizer isso? O cara vai lá, mata um cara. Aí vai aquele bando de gente justiceira, lincha o cara. Quem é que tem que linchar o cara, gente? Não é assim. Se ele pode vir numa outra vida e Deus sabe exatamente a prova que ele vai precisar para resolver aquela questão, né? Aquele conflito que ele gerou dentro dele, na história, né, emocional dele. Porque a gente sabe que todos os conflitos, tudo aquilo que a gente tirou do lugar, a gente vai acertar. Mas olha só, então se eu matei 1000 pessoas, eu vou morrer 1000 vezes? Não é bem assim. Se eu cortei um monte de cabeça, vão cortar as minhas? Não é bem assim. Porque a gente não pode esquecer que o amor cobre uma imensidão de pecados. E Deus é muito, é muito pai. Porque olha só, vamos para Paulo. Paulo, quando ele era Saulo, ele era um perseguidor voraz dos cristãos. Ele trucidava, não tinha não tinha papo, era pedrada, era o que tivesse. Era assim. Quando ele tem um momento de iluminação dele, ele cai em si e vê, né, quem é Jesus e ele toma aquilo como a verdade absoluta, ele segue aquilo ali. Mas olha só, ele sabe que em algum determinado momento ele vai consertar aqueles erros que ele cometeu. Mas foram erros que ele cometeu quando ele não sabia. Então você não pode ser julgado quando você não sabe. Um indivíduo que comete atitudes erradas, ele não sabe. Por mais difícil que seja para a gente compreender, atitudes tristes, pesadas que a gente vê no nosso mundo, né? Que a gente já viu, que a gente acompanha nos jornais, a gente vê toda hora com mulheres, com crianças, com qualquer coisa. Essas atitudes, elas vão ser consertadas porque aquele espírito vai precisar, porque ele sente a necessidade. Não é Deus que vai virar para ele, olha só, agora que você aprontou bastante, agora eu acho que é assim que você vai fazer. Eu quero essa prova aqui para você. Não. O espírito se sente preparado para resgatar, ele precisa ele sente essa necessidade e ele vai em busca disso. Então é assim que vai acontecer. E cada situação que a gente tiver que consertar com a força, com a lei cósmica, né, que a gente tem dentro de nós, será de acordo com o que vai fazer bem para mim. Nunca punitiva, nunca punitiva. É para nós aprendermos, sempre nesse sentido. Porque se fosse punitiva, não seria Deus, seria o homem. Porque a gente sim quer punir com raiva, com ódio. Deus não. Ele quer nos ensinar através do amor. O sofrimento é amor. A forma como a gente enxerga esse sofrimento é que traz o desequilíbrio. Deixa eu só completar isso aqui, aí você fala, só para eu poder fechar. Aí, isso aqui, Joana, é fantástica. Por mais que alguém se veja dilacerada nos sentimentos por deslealdade ou infâmia de outrem, não tem o direito de erguer a clava do desforço para aplicá-la, tornando-se cobrador impenitente. Quem sou eu para dizer que o outro errou? Antes de você dizer aquela história, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E como é que eu vou saber se eu nunca pequei? Coitada de mim, né? Os soberanos códigos da justiça dispõem de mecanismos hábeis para regularizar os conflitos e os atentados às leis, sem gerar novos devedores, e conforme muito bem acentuou Jesus, o escândalo é necessário, mas ai do escandaloso. Ninguém tem o direito de tornar-se ímpio regularizador das leis da harmonia, utilizando-se dos próprios e ineficazes meios. Joana.
a gente não vai resolver o problema de ninguém, a gente não está aqui para falar de ninguém, a gente está aqui para falar só de nós. Eu posso só ver os meus erros. Por isso que eu te falei, se você vier falar para mim, eu estou com um problema, você pode me ajudar? Eu resolvo os seus problemas. Não tem aquela história? Resolvo todos os seus problemas. Mas e os seus? Os meus? Estão todos resolvidos? Eu estou sem conflito? Eu vivo plena, harmoniosa, só estou aqui de passagem, trazendo amor e luz para a humanidade. Então, eu não posso. Eu tenho que me olhar. Eu não estou aqui para resolver. Eu posso auxiliar, posso amparar, posso dizer o que eu penso, mas eu nunca posso falar das pessoas, trazer elas de exemplo. Tem eu não lembro direito como é que é. Antes de você falar alguma coisa, primeiro, foi Sócrates, eu acho, Platão, eu não lembro. Primeiro você pensa, é verdade? É verdade? Você tem certeza que é verdade? Primeiro você pergunta. É Sócrates. Sócrates, né? É verdade? São 5, 3... As três peneiras. É verdade? É bom. Isso afeta a pessoa? Isso que você vai falar para os outros, afeta? É verdade, é bom e é útil? Exatamente. Então, olha só. Se a gente colocar, antes de falar essas 3 perguntas, já cala a nossa boca. Porque não tem que falar de ninguém. De ninguém. A não ser que seja alguém de exemplo bom. Né? E que se for ruim, a gente transforme num exemplo bom. Trazendo isso para a situação atual que a gente vive, quando a gente está vivendo num país, principalmente numa cidade, onde a gente todo dia escuta notícias horríveis, né, de problemas com a educação, com a saúde, com a segurança pública, e a gente passa o dia inteiro falando mal, vivenciando isso, postando, comentando, com raiva das situações que acontecem, a gente gera, cada um de nós gera uma psicosfera muito densa, muito pesada, muito negativa. Por isso, tantos pedidos para que nós, não é que nós não façamos parte, não fiquemos alienados, não é isso. É óbvio que a gente tem que ter consciência, mas tomar atitudes positivas e proveitosas. Ficar reclamando, a gente só atrapalha a psicosfera de onde a gente vive. Então, por isso que existe essa campanha massificadora de mudar os nossos pensamentos em relação à situação que nós vivemos hoje em dia. Vamos ter atitudes, mais atitudes e falar menos, né? Esqueci de você completamente. Você quer falar? Pode. Porque ele está falando do nosso lar, de uma nova família que ela vai reencarna de novo, o marido e a mulher, e eles ganham como filhas as amantes, né? Que era do marido, que era de uma outra existência. Sim. Por isso que eu sempre falo que André Luiz é uma literatura muito rica. Ele traz muito o nosso cotidiano, muitos exemplos de vida familiar, então vale muito a pena ler. E isso que ele está falando, é interessante a gente pensar que as famílias, aí a gente vê conflitos familiares que a gente não entende, né, de filhos, mas a gente não sabe quem foi, nossos filhos.
né? O que a gente gerou neles. Por isso que o processo, e você trabalhar desde pequeno, aproximar de Jesus, levar para a evangelização, isso é muito importante, porque nós temos responsabilidades imensas, a gente nem imagina. E outra coisa, quando a gente fala assim, você escolheu sua prova, você escolheu sua prova. Então aceita, né? Aceita que dói menos? Vai em frente. E aí, ela vem para a gente poder passar o último vídeo. As pessoas, embora tristes com as ocorrências da separação, está falando da separação harmoniosa, encontram-se amadurecidas para futuras uniões, sem erros de da experiência encerrada, nascendo assim um sentimento de gratidão pelo parceiro gentil que soube preservar a amizade. Todo relacionamento afetivo é feliz quando existe respeito entre os parceiros, resultando ou não em prolongada união. Pessoas adultas, psicologicamente amadurecidas, agem, portanto, com equilíbrio, sem precipitação, tanto no que diz respeito aos relacionamentos que se iniciam após reflexões e análises cuidadosas, quanto às separações de natureza harmoniosa, como gratidão pelas horas felizes que experienciaram juntos. É isso que a gente tem que entender na nossa vida. Porque a gente quer paz, gente. Ou a gente quer paz, ou a gente quer guerra. E hoje em dia, sinceramente, quem quer guerra é ignorante. É quem não sabe. E se a gente já está num curso, a gente já vem numa casa espírita que mexe com o emocional, porque não é uma casa espírita qualquer, é uma casa de Joana. Ela mexe nas nossas profundezas, ela quer tirar a gente de dentro do quadrado. Ela quer expandir a nossa mente. Tanto que ao tempo todo ela traz coisas que a gente nunca nem ouviu, que a gente não pode nem imaginar. E para quê? Para que a gente pare de pensar naquela forma pequena que botaram, que condicionaram a nossa mente. Libertar. Redescobre-se que o amor é livre sem ser libertino e que as criaturas podem e devem unir-se através dos seus vínculos, respeitando as leis constituídas dos diversos países, porém com o direito de separar-se legalmente. Isso é direito. Ninguém está preso a ninguém. Sem que as uniões sejam para toda a existência, o que viola o direito da felicidade, tendo em vista os processos normais de crescimento intelecto-moral, do desenvolvimento da consciência, de experiências evolutivas, de necessidades emocionais e espirituais. A vida é rica de bênçãos e os impositivos para fruí-la, as castrações impostas, são decorrência de transtornos de conduta e de visão estreita e de indivíduos conflitivos e infelizes. Não cabe mais isso na nossa vida. É isso que ela está trazendo. Não cabe. Não sejamos mais esses indivíduos de visão estreita, conflitivos e infelizes. Eu sou tão infeliz que eu não admito que ele case com mais ninguém. Eu vou desgraçar a vida dele. Aquela sujeita roubou ele de mim. Gente, ninguém rouba ninguém de ninguém. É porque não estava mais com você. Já não era mais um relacionamento. Se foi algum dia. Né? Porque o que a Joana faz, a gente se ilude e coloca as coisas de uma forma tão complicada que a gente nem sabe o que é um relacionamento saudável, né? Com atitudes desse porte, a sociedade preservará sempre os laços de família. Quando a gente começa a ter consciência de quem somos nós, quais são as responsabilidades que eu tenho nessa vida, comigo, com o outro, como eu quero viver essa existência, o que eu quero para mim, eu quero ser feliz. Que embora não me ama mais, mas eu ainda amo ele, vai fazer terapia. Faz terapia, procura uma coisa legal para você fazer, porque às vezes a gente ama, né? Mas se o outro não quer mais, segue. Segue. Nós não somos, as pessoas não nos pertencem. Elas têm o direito de ir e vir. Isso está na Constituição. Então, a gente tem que começar a fazer o quê? Fortalecer a nós mesmos. Nós nos fortalecermos para que a gente comece a seguir em frente. Somos indivíduos. Não somos colados. Deus nunca fez assim, a sua alma gêmea é aquela ali, tem que achar, procura ela aí. Procura a alma gêmea. Eu não vou descansar até achar minha alma gêmea. Não tem isso. Se você encontrar uma pessoa nessa vida e você for viver um relacionamento feliz com ela, é porque cabia isso. Né? Vocês precisavam viver esses dois juntos. Pode ser que você se encontre em várias outras encarnações, mas somos indivíduos. Alguém já viu falando que Jesus tem a mulher dele? Gente... Nós estamos caminhando, somos indivíduos solitários, no sentido de evolução. Ninguém está preso a mim. Não tem filho, não tem mulher, não tem marido, não tem mãe, não tem pai, não tem patrão. Ninguém. Ninguém. E aí,
A gente falou esse capítulo inteiro sobre relacionamentos afetivos no sentido de homem e mulher, né? Que seja qualquer tipo de relacionamento nesse sentido. Só que eu acho que a gente também tem que colocar uma parte que é muito forte. E eu vou botar um vídeo agora e quando acabar o vídeo eu vou falar sobre ele para que a gente reflita. Pode botar, Adolfo. Tá um pouco ruim a imagem, mas dá para ver. I could run to Australia, I could fly to Japan, could go to South America, well everybody can. Could run like hell to China, I could go to Egypt, could run like a lady rabbit, and I wouldn't move on. Tá indo pra onde? Eu não tô indo, eu tô vindo. Isso eu sei. Todo mundo que tá indo pra algum lugar tá vindo de algum lugar. Eu perguntei pra que lugar você tá indo. Não sei. Nem quero saber. Mas eu quero saber, ora. Você me dá licença? Você ainda não me disse que eu quero. Você, por acaso, é algum tipo de maluco que acha que tem que saber tudo aquilo que não é absolutamente da sua conta? Eu sou apenas uma pobre criatura que precisa de alguém que dê um laço na sua gravata. Se eu der o laço na sua gravata, você promete que me deixa aí? Se for um laço bem bonito. É que hoje é um dia muito importante pra mim. Sorte a sua. Tem certeza de que hoje também não é um dia muito importante pra você? Eu não quero falar sobre isso. O nome disso poderia ser algo como falta de preparo pra lidar com uma situação específica. Mas eu prefiro chamar de perda de tempo. Afinal, se você vai ter que lidar com uma situação específica, é melhor encarar logo o fato. Senão, um dia lá na frente você pode se tocar. Que bobagem. Perdi anos da minha vida tentando fugir de algo que era inescapável, em vez de viver aquilo. Visto que a vida nada mais é do que viver cada coisa que acontece. Tudo bem. Você venceu. Eu tava fugindo. Gostou do laço? Eu prefiro os laços firmes. Aqueles mais difíceis de se fazer e de se desfazer. Mas que quando feitos e depois desfeitos, podem se orgulhar de si próprios e falar com convicção: eu fui um grande laço. Laços não falam. Muito menos com convicção. Mas eu falo sobre temas variados. Posso dizer todos os motivos que uma menina tem pra não chorar em ordem alfabética. Ou recitar um poema de amor. Ou contar uma piada. Você sabe aquela do papagaio que não gosta de piadas de papagaio? Eu poderia passar horas discorrendo sobre bobagens em geral e explicar a importância de cada uma delas. Mas desde que você exija. Você ganhou. Eu exijo uma explicação pra essas bobagens. O que você tem a dizer? Que é bobagem chorar por laços que parecem desfeitos, mas que continuam firmes. Alguns laços são teimosos. Às vezes a gente pensa, puf, laço foi ele. Mas ele vai estar sempre ali. Que nem alguns amores. Tá bom, senhor maluco da gravata. Eu estava no enterro do meu pai. Eu não queria ficar ali. Daí eu fugi. Não sei pra onde. Lugar nenhum me interessa mais agora que ele não tá mais em lugar nenhum. Ficou lindo. O laço. I'm stuck here in the darkness.
queria uma lembrança do meu pai para guardar. Eu vou te dar a melhor lembrança de todas. Que é isso? É uma foto do dia que a gente se conheceu. Someday somebody said to me, I think it was a man. As long as you're okay with it, and that I think I am. É lindo, né? Tais, gravatas, né? É lindo esse filme, né? Esse trechinho. E aí, eu queria finalizar esse capítulo, né? Porque a gente falou tanto sobre separações, né? E tem tantos tipos de separações, né? Mas o que importa, na verdade, são os laços que a gente construiu. Então, a gente tem que entender que a vida é para ser vivida. E os laços vão existir para sempre. Não importa. Por isso que todas as pessoas que passaram pela nossa vida fizeram laços. E se a gente souber deixar ir, né? Let it go, a gente vai viver em paz. E os laços vão ter para a gente sempre um sentido. O verdadeiro laço é o laço do amor. E aí Joana vem trazer para a gente a saúde. Então que a gente saiba entender e deixar o outro ir e deixar a gente ir também, né? Porque esse laço do desencarne é um laço bem difícil, né? Da gente entender, compreender. E aí vem a espiritualidade, a doutrina espírita nos amparar e nos fortalecer e dizer, né, que a vida continua. E os laços que são eternos nunca se desfazem. E a gente tem que viver em paz para que a gente possa ser feliz. É isso. Até a próxima. Ah, parece. E vamos construir mais pontes e menos muros. Essa é a dica da semana. Isso. Vou fazer a prece. Jesus, mestre querido, querida irmã Joana, agradecemos por todo o amparo, por ter estado aqui conosco, nos envolvendo e amparando, pedindo que possamos levar para a nossa vida todos os seus ensinamentos e agradecendo, querida irmã, por nos trazer tanto amor e tanta paz. Obrigada e graças a Deus.